tem arquétipos bem interessantes, como até a pessoa comum, tipo o Homer Simpson, né? Cidadão médio. Isso, o cidadão médio que muitas vezes é arrancado da sua mediocridade, às vezes não, ele permanece na história, na literatura aparece muito esse arquétipo do cidadão que segue a cultura, segue o patrão, obedece, ele faz a média, ele não escapa. Mas veja, ele em contato, digamos, com um explorador, com um rebelde, com alguém que queira resolver uma situação, queira salvar, cria faísca, né? Então cria o tipo de conflito que é motor de toda a história, né? Olha, Francisco Júnior aqui, ó, que interessante. Ele está perguntando se o Sherlock Holmes se tornou um arquétipo. Que ele vê que alguns personagens acabam lembrando do jeito de agir. Francisco, é assim. A gente, alguns personagens famosos, eles são representação de arquétipo, mas eles não se tornam arquétipo, tá? Porque arquétipo a gente tem que entender como algo anterior, algo arcaico, antigo, né? Pensa assim, algo que existe desde os gregos antigos, dos babilônios, né? A ideia, por exemplo, de herói existe desde sempre, né? Você vai ler a Odisseia de Homero, você tem um herói, que é o Aquiles, né? Você tem outros elementos arquetípicos, né? Como aquele que abre os mundos. Nossa, esse é um arquétipo interessantíssimo, é o guardião dos portais. Veja, ele são coisas muito antigas. Eles aparecem em várias histórias. A Esfinge, por exemplo, né, que ela aparece em algumas histórias, ela seria guardiã do portal, né? Ela faria perguntas e o viajante teria que responder, né? Então, esses são arquétipos superiores a qualquer personagem específico. Então, o Sherlock Holmes, você pode entender como, de repente, o arquétipo do explorador, aquele que investiga. Você pode entender como ele é a representação de um arquétipo, mas ele em si não é um arquétipo, ele é uma representação, né? Mas o arquétipo, ele aparece em vários personagens, em vários momentos ao longo da história. Então, e é por isso que ele é forte. Porque quando você começa a dar uma dica que o seu personagem tem um quê daquilo ali, todo o conteúdo emocional é despertado no leitor. É isso que é muito interessante. Por exemplo, né, o guardião de umbral, um guardião de portal, guardião de passagem. Veja, eu não estou guardião falando, do rio Styx. Né, imediatamente, né, quem ouve isso, guardião de portal, já tem algumas emoções, já acontece algumas coisas dentro da cabeça, porque é um arquétipo muito forte, muito antigo. Muito antigo. O Caronte é um arquétipo quantos mil anos atrás, por exemplo? Pois é, né? E quantas não são as mitologias em que alguém chega e tem que conversar, tem que responder, tem que passar por um portal e tem um ser ali que está julgando se pode ou não passar. Quantas não são as mitologias que tem isso, né? Até mesmo, sei lá, o céu dos católicos, em teoria, tem um São Pedro lá na entrada, né? Então... Pra ver qual é que é da sua. Exato. Você vai entrar na festa ou não vai? Exatamente, né? Então ele seria um guardião, né? Então, veja, são muito fortes essas figuras. E ainda nesse arquétipo do guardião, acho que é uma coisa que é um assunto que você vai gostar aqui. A Ceci Bragança falando dos arquétipos dos índios norte-americanos. A mitologia de muitos índios norte-americanos é muito forte em usar esses arquétipos, inclusive para ensinar, né, elementos da cultura para os jovens, né? Ela é muito didática. E eles têm nomes, né? Eles têm personalidade, tanto que eles têm o coiote, né? Muito claramente, eles têm o herói que faz a jornada do sol, faz a dança do sol, tá?
para passar para uma outra etapa da sua sabedoria. Nossa, a gente tem na mitologia deles, tem algumas figuras muito fortes e que fazem, assim, dão um impacto muito grande. E veja, se você traz alguma dessas figuras para alguma história sua, ou mesmo na não ficção, né? Mesmo na não ficção, você pode usar nos seus exemplos uma figura arquetípica dessas. Claro, você não vai botar como se fosse, né, um coiote. Você pode botar, né, um malandro que apronta dentro da empresa, né? O chefe. Falando ainda na seara indígena, os indígenas sul-americanos compartilham muita coisa com os indígenas norte-americanos ou são mitologias completamente diferentes? Mitologias bem separadas, bem diferentes. Não tem não se conversa. Não, veja, o arquétipo tem, né? Então a gente vai encontrar aqui nas nossas mitologias também arquétipos, os mesmos arquétipos, né? Com outro formato. O arquétipo do malandro, ele é universal, você acha ele em todo lugar, então você vai achar também nos seus tupi-guaranis, no pessoal lá do Xingu, nas várias culturas do Xingu, tem esse elemento, né? É a figura que perturba, é a figura que, né, traz o caos, tal. Então tem isso. Como tem a do professor, né? Como tem a do mago, né? Todas as culturas antigas têm um mago, pajé, ser que tem um poder extra, que é capaz de fazer coisas tanto na mitologia como às vezes nas histórias, né? Que eles contam de pessoas, né? Que seriam um exemplo, seriam personagens. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.